dia, Raimundo. Bom dia. Bom dia de novo. Bom dia. Vamos começar em breve. Nossa, o tanto de livro que você tem. Tem bastante, né? Gosto muito de Esse livro ler. demais. Gosto muito de ler. E tem mais que vão chegando. Eu compro geralmente toda semana. Aí compro, fica aqui. Eu tenho que organizar ainda. Mas eu vou mudar de casa, então estou esperando na casa nova, eu vou organizar. Chique. Deixa eu tentar arrumar a tela aqui. O que eu arrumei? Não. É muita tecnologia para mim. Deixa eu tentar diminuir aqui. Eu estou lendo. Na verdade, o professor sempre lê vários livros ao mesmo tempo, né? Eu estou lendo sim, mas é muita coisa. Aí vai embolando um em cima do outro, não, professor? Vai embolando tudo. Eu começo a ler um livro, paro, começo a ler outro, paro, e assim por diante. Agora, eu como professor devia ler mais, né? Porém, a gente fica muito cansado, porque são muitas aulas, muitas tarefas, atividades, avaliações, e aí sobra pouco tempo para leitura. Agora, vocês jovens têm muito tempo, né? Então, vocês têm que aproveitar o tempo de vocês para ler muito, né? Adquirir o prazer da leitura, cultivar o prazer da leitura. Porque um livro é uma boa companhia, né? Uma história, mas tem que ter paciência, né? Mas esses jogos aí, Minecraft, né, videogame, acabam tomando muito do tempo dos jovens, esses jogos de Professor, é internet. muito ruim esse jogo. Horrível, não é? É. Que Bem, isso, professor? Minecraft é ruim, na moral. quem que falou de Minecraft? Eu, Arthur. Ah, pois é, gente, são muitos jogos, né? Então, geralmente os meninos, curiosamente, gostam mais de jogos assim. Tem uma questão de gênero subjacente a isso. Bem, mas você pode guardar um pouco de tempo para os jogos e um pouco de tempo para a leitura. O ideal é ler pelo menos meia hora por dia. Veja, meia hora não é muito tempo. Vamos então dar sequência aos nossos exercícios. Nós paramos aqui, então, 39 a 48, podemos fazer em 5 minutinhos. Como eu disse, quem precisar, achar importante, pode copiar e ir sublinhando, né? Ou circulando o núcleo do predicado verbal ou o núcleo do predicado nominal, ou os dois, se for o caso. Então, nas orações que vocês acharem mais complexas, vocês podem copiar, né? Está aqui na tela, porque, como eu disse, algumas pessoas precisam ver para aprender.
vocês estão achando do terceiro ano? Interessante. Bem tranquilo, né? Mais ou menos, mais ou menos. Nada tranquilo. É mesmo, Gabriele? Português é tranquilo, né? Olha como que é Não, tranquilo. se for pensar na escola, tranquilo, mas tipo, porque não tem só escola pra gente estudar mais. Vocês têm cursinho, né? Cursinho de inglês, cursinho, aula de ginástica. Um exercício Aula de físico, ginástica. né, professor? Oi? Um exercício, né? Isso, exercício. Exatamente. Mas eu tenho muita saudade do meu terceiro ano, muita. Porque não existe nada como a escola, gente. Depois que você sai da escola, você sente uma saudade. Faculdade não é a mesma coisa, não adianta. Faculdade é igual um BBB. Você faz amizade com as pessoas, mas cada um está pensando em si, né? Escola não. Não, não temos data definida. Estamos aguardando os protocolos da prefeitura. Sabemos que estamos agora numa segunda onda da Covid muito forte, mas Belo Horizonte está mais tranquila com relação a outras capitais. O povo mineiro tem como característica ser mais precavido. Então, por exemplo, no carnaval, as pessoas obedeceram, né? A gente não via uma pessoa na rua. Todo mundo dentro de casa, em pleno carnaval. Então, essa maravilha que é o povo mineiro, né? que preza muito pela sua saúde, pelo bem-estar, não gosta de aglomerações. Vamos fazer, daqui a pouquinho vou corrigir. Bem, vamos lá. 39. Raros são os verdadeiros líderes. Vejam que essa oração não está na ordem tradicional, sujeito, verbo, complemento. Então, se nós passarmos para a ordem tradicional, teremos os verdadeiros líderes são raros. O verbo ser é um verbo de ligação, não é um verbo de ação. Por isso, eu não tenho predicado verbal aqui. Eu tenho predicado nominal. Então, qual é o núcleo desse predicado nominal? Qual é o Raros. núcleo? Raros. Então, raros é um predicativo do sujeito e é o núcleo desse predicado. Pessoal, na próxima aula, eu vou fazer uma atividade avaliativa sobre predicado, viu? Sujeito e predicado.
Marta entrou séria. Vejam aqui. O sujeito é Marta. Entrou séria. Gabriel, como você classificaria esse predicado aqui? Entrou séria. Eu classificaria como verbo nominal, porque o verbo é de ação e séria é um predicativo do sujeito. Muito bem, olha. Gente, eu fico impressionado. Professor, você tem que. Eu sou um aluno exemplar, professor. Mas engraçado que eu lembro de você no ensino presencial. Se bem que você tirava as notas assim boas, né? Uai. Ah, e ainda mais agora no Você lembra até terceiro ano. porque eu não prestava atenção na aula, né? Ai, ai. Não prestava, O né? Gabriel não ficava jogando igual nós, não, professor. Uhum. Dentro de sala, não. O Gabriel Ficava era não. um aluno aplicado. Sim, gente, mas no terceiro ano, quando voltou ao presencial, não é para ficar jogando na sala de aula, nem é para ficar vidrado olhando a matéria assim, né? Porque ficamos tanto tempo sem ter aula presencial, né? Nós vamos ter que reaprender a nos comportar em sala de aula. Vamos continuar. Os alunos saíram da aula alegres. Vejam, aqui nós temos um predicado que é verbo nominal. Eu tenho o núcleo verbal, que é indicação, e eu tenho um predicativo do sujeito alunos. Choviam flores do helicóptero. Então, eu coloco essa oração na ordem tradicional. Flores choviam do helicóptero. Então, nós temos o verbo chover, que é um verbo de ação. Não temos predicativo, então o predicado é verbal. À noite, eu e Rodrigo iremos ao cinema. Veja, sujeito, eu e Rodrigo. Iremos ao cinema. Ir é um verbo de ação, não temos predicativo, então o predicado é verbal. Ele trovejava impropérios sobre a turba. Impropérios são palavrões, né? Turba seria a multidão. Então, alguém que está falando à multidão. Ele trovejava impropérios. Então, o verbo trovejar é um verbo de ação, eu tenho um predicado verbal. E eu não tenho predicativo aqui, né? Então, predicado verbal apenas. Quebraram a lanterna do meu carro. Eu tenho aqui um sujeito indeterminado, né? Pela desinência, não consigo identificar o sujeito. Então, o predicado é tudo isso. Quebraram a lanterna do meu carro. Quebrar é um verbo de ação. Eu tenho predicativo aqui? Não. Não. Então, predicado apenas verbal. Subitamente pararam todos. Então, todos é o sujeito da oração. A gente saber achar o sujeito da oração é fundamental, porque às vezes a gente vê em anúncios publicitários, que eu gosto sempre de trazer às aulas, a gente vê em folhetos, em avisos assim, será cobrado multas das pessoas que não pagarem, será cobrado multas. Por que a pessoa escreveu isso? Porque ela não conseguiu achar o sujeito da oração. O sujeito da oração é multas. Então, serão cobradas multas. Você tem que fazer o quê? Nós vamos estudar isso depois, nós temos que fazer uma concordância nominal entre os termos da oração. Então, serão cobradas multas, né? Prestem muita atenção qual é o sujeito da oração, porque aí você consegue saber se o verbo vai estar no plural ou não e os outros elementos. Então, quebraram a lanterna do meu carro, né? Predicado verbal. Subitamente pararam todos. Todos pararam subitamente. Então, todos é um sujeito da oração. Pararam é um verbo de ação, então tem um predicado verbal. Subitamente é uma qualidade?
Não, não sei, professor. É um estado, não? É um estado, É. é um, é um modo, né? Então é um advérbio. Subitamente é um advérbio de modo, então não é uma qualidade. Então somente predicado verbal. Estavam com fome. Então vejam aqui, nós temos um sujeito indeterminado. Nós temos aqui, então, estavam. Estar é um verbo de ligação, né? Então nós temos aqui um predicado nominal, porque com fome, veja, com fome é um predicativo. Por quê? Nós podemos muitas vezes usar o predicativo como uma única palavra. Por exemplo, eu estou faminto. Faminto é o mesmo que com fome. Eu estou com sede, sedento. Então, com fome é uma locução adjetiva. Então, funciona como predicativo, ok? Diferente de subitamente, que aí já é advérbio. Então, às vezes, usamos o substantivo com mais de uma palavra, com duas palavras, mas com sentido de uma única palavra, né? Alguém pode dar um exemplo de adjetivo que a gente fala, que a gente usa com mais de uma palavra? Com pressa. Com Com festa? pressa. Ah, com pressa. Pressa. Isso, com pressa, é apressado, né? Eu estou com pressa, estou apressado, né? Então, essas são locuções adjetivas, como é o caso aqui. Aproximou-se, então, uma menina. Então, uma menina é o sujeito da oração. Aproximou-se. Aproximar é um verbo de ação, então, predicado verbal. Gente, tem matéria mais fácil do que essa? Muito fácil, não é não? É. Fácil. Igualzinho matemática. Porque você tem que contar assim, ó, olha como é que é mais fácil que matemática, porque aí você tem um predicado verbal, aí anota lá, um. Tem um predicado nominal, dois. Aí você soma um mais um, dois. Então tem predicado verbo nominal. É conta muito simples, um mais um, dois, né? Se tem só um, ou é nominal ou é verbal. Não tem nada mais fácil. É preciso, então, encarar as orações dessa forma, como se fossem cálculos matemáticos. Então, vamos agora a essas duas questões aqui. Essa dá para a gente fazer, né, oralmente, mas com tempinho para vocês pensarem. Nessa primeira, assinale a alternativa em que aparece predicado verbo nominal. Então, somente em uma temos. Preste atenção em qual é o sujeito e coloque, então, na ordem quem é o sujeito. O que resta, então, será o predicado. Demorei, mas achei a resposta. Pois é, gente, dá dúvida sim, porque essa não é fácil.
Tem que ter dois núcleos, um verbal e outro nominal. Não, não é essa, Eduardo. O Gabriel acertou. Vou falar, gente. Só um minuto. Vamos aqui. O pessoal está mandando as respostas aqui. Não, gente. Vamos corrigir aqui. Nesse samba, te proclamo majestade do universo. Primeiro, qual é o sujeito dessa oração? Veja que estamos tratando dos termos essenciais da oração, né? Sujeito e predicado. Majestade do universo. É o culto. Peraí, oi? Desculpa, falhou aqui. Qual é o sujeito? Eu acho que é o culto, professor. É oculto, exatamente. É o sujeito oculto eu, né? Então, o sujeito é oculto eu. Te proclamo majestade do universo. Tem verbo de ação? Tem, proclamar é uma ação. Então, tem um predicado verbal. E eu tenho predicativo aqui? Sim. Do universo é uma locução adjetiva. Qual seria o adjetivo com uma única palavra que poderia substituir aqui em do universo? Universal. Isso, majestade universal. Então, eu tenho um predicado verbo nominal com dois núcleos. Por isso, é predicado verbo nominal, né? Majestade universal. Muito bem. O homem doou os agasalhos aos necessitados. Veja, doar é um verbo de ação. Então, eu tenho um predicado verbal. Agora, necessitados aqui não é adjetivo, não é? Não funciona como predicativo. Necessitado aqui está funcionando como substantivo. Então, não pode funcionar como predicativo. Não entendeu o quê? Alguém disse que não entendeu. Ah, tá. Alguém não entendeu a letra A. Vejamos, então. Nesse samba te proclamo a majestade do universo. Como ficaria essa oração na ordem tradicional? Te proclamo majestade do universo nesse samba. Então, o sujeito oculto é eu, por conta da desinência verbal. Eu sei que é a primeira pessoa. Então, tudo isso vai ser predicado. Te proclamo majestade do universo nesse samba. Eu tenho, portanto, um verbo de ação e eu tenho uma qualidade, porque majestade é do universo, ou seja, universal. Então, do universo é um predicativo do objeto majestade. Por isso, eu tenho dois núcleos, um verbal e um nominal. Após o toque, permaneceram na sala os alunos, né? Veja, os alunos permaneceram na sala após o toque. Só isso. Nesse caso aqui, permanecer indica ação ou estado?
Nesse caso, permanecer indica estado. Por quê? Vejam. Desculpa, indicação. Nossa, me deixei levar aqui pela... Está certo, o Eduardo, indicação. Por quê? Porque se fosse assim, os alunos permaneceram calados, aí é estado. Agora, permanecer na sala significa, eu tinha duas opções, ou sair ou permanecer. Então, não é estado, é uma ação, né? Então, eu tenho um verbo de ação, permaneceram, mas não tenho predicativo aqui. Então, o predicado é verbal. Brasil, és no teu berço dourado o índio civilizado. Então, eu tenho um verbo de ligação, és, né? Então, eu tenho também um sujeito oculto, tu, né? Porque aqui o poeta se dirige ao Brasil. Então, és no teu berço dourado o índio civilizado. Eu tenho predicativo aqui do objeto. Eu não tenho... então, dourado e civilizado são predicativos, mas do objeto. O predicado, então, é nominal, mesmo porque o verbo ser é um verbo de ligação. Bastaria olhar o verbo, nem precisaria analisar a frase. Assim como a letra E. Lutar com palavras é a luta mais vã. Eu tenho o verbo ser, então já sei que o predicado é nominal, cujo núcleo será vã, predicativo de luta, ou seja, predicativo do objeto. Por isso, somente a letra A tem predicado verbo nominal. Para esclarecer, vamos fazer a próxima, então. Na aula que vem, vou fazer um exercício dinâmico para ver se está tudo isso muito claro. Professor, será que depois você podia mandar essas partes do... Sim, eu mandei na última, tá? Da outra aula. Está mas lá no... você mandou só as duas primeiras Isso. com as duas primeiras partes. Isso, agora eu vou mandar o restante. Tá bom. Porque aí você pode estudar pelos slides, né? Fica mais dinâmico. Fica. Nós temos que priorizar o dinamismo, né? Nesse ponto, o ensino remoto facilita muito o aspecto do dinamismo. Mas para quem está no terceiro ano, é muito importante ter a aula presencial, porque é o último ano de vocês na escola, né? Então, a despedida... No ano passado, eu fiquei muito pesaroso com os meninos do terceiro ano, que tiveram que fazer todo o terceiro ano à distância, né? E até a formatura. Vocês assistiram a formatura? Não, mas eu fiquei sabendo. A formatura também foi à distância. É o último ano, né? Tem que aproveitar, pelo menos um pouquinho, né? Com certeza. Eu lembro até hoje do meu último ano. E isso já faz que... Nossa, quase 20 anos. Nossa senhora, professor, que isso? Nossa, dá uma tristeza lembrar disso. Sente muita saudade, professor? Eu sinto, mas eu sinto saudade e também tristeza, que já... Imagina, mais de 20 anos, quase 20 anos que eu me formei, no terceiro ano. Nossa. Que isso, tem muito tempo não, professor? Foi 2003. Nós estamos em 2021, 18 anos já. Ó, professor, não tinha nem nascido. Pois é, isso que me dá mais tristeza ainda. Nossa. Eu me formei, era para ter me formado, na verdade, em 2001. Eu me formei em 2003 porque eu tomei 2 bombas na escola. Formei com 19 Você tomou, anos. foi no 9º ano, não foi, professor? 2 bombas, uma no 9º e uma no 5º ano, no 6º ano. Isso, foram 2. 2 em matemática, né? Porque... Nossa, matemática é difícil, né, professor? Gente, as matérias que eu mais odiava na escola pela ordem: matemática, em primeiro lugar, química, em segundo lugar,
física em terceiro lugar, biologia em quarto lugar e geografia em quinto. Essas 5 matérias me dão até hoje pesadelo. Eu tenho pesadelo de vez em quando com essas 5 matérias. Ah, que isso, professor. Geografia de todas é a mais, Nossa, eu mais achava muito razoável. difícil. Até hoje ainda acho difícil. Nossa, não sei se é porque eu não gosto de... Matemática é tranquilo, professor. Ah, você acha tranquilo, porque você sabe matemática. Eu tenho muita dificuldade. Você É quer mais ou menos isso. Não é? Você quer seguir qual profissão, Gabriel? Eu não sei. Ah, gente, tem que lembrar Não as sei profissões. nada. Tem que lembrar já, ou pensar no futuro, né? Não façam como os colegas do ano passado. Mais da metade dos estudantes não fizeram o Enem. Veja, se você sabe que as pessoas não tiveram muita oportunidade de estudar, a chance é maior ainda de passar. Então tem que fazer sim. Vamos, gente, fazer. Vocês ficam tirando minha atenção. Deixa eu me ver aqui, que eu não tive tempo de fazer. Sim, Gabriele, essa tá mesmo, está certa. Vamos lá, gente, vamos corrigir então. Identifique a alternativa errada em relação à classificação dos predicados. Todos nós consideramos a sua atitude infantil. Então, o que eu faço? Localizo o verbo consideramos. Então, eu já tenho aqui um verbo de ação, predicado verbal. E eu tenho um predicativo. Infantil é uma característica de atitude. Então, eu tenho um predicado, verbo nominal, com 2 núcleos. A multidão caminhava pela estrada poeirenta. Veja, caminhar é um verbo de ação. Então, eu tenho um predicado verbal. E eu tenho um predicativo, que é poeirenta. Portanto, predicado verbo nominal. A criançada continua emocionada. Continuar aqui é uma ação? Não, porque nos remete ao estado de estar emocionado. Então, é um predicado nominal, está certo. D, a criançada continua no jardim. Agora, aqui, continuar é um verbo diferente, porque não está ligado a um estado. Por quê? Está ligado à ideia de entre continuar ou sair. Então, tem uma ideia de ação, né? De um lugar. Então, a criançada continua no jardim, não tem referência com o estado emocional. Por isso, é um predicado verbal. Está É como se errado. fosse permanecer, né? Isso. É como se fosse permanecer no jardim. Então, eu vou permanecer sentado. Isso não é um estado, né? Estado é quando tem um adjetivo. Permaneceu triste, solitário, melancólico, alegre, etc. Demitiram o secretário da instituição. Então, sujeito indeterminado, demitiram o secretário da instituição, demitiram é um predicado verbal, porque é um verbo de ação. Então, está correta essa classificação. Gente, muito tranquilo, né? Eu tenho mais exercícios aqui, mas não dá tempo agora, né, de passar. Então, tem 2 opções para a próxima aula. Eu passo uma lista de exercícios para vocês irem fazendo e a gente corrigir, ou fazer uma espécie de gincana em grupo, né? Eu vou fazendo perguntas e o grupo vai respondendo. O grupo que acertar mais perguntas é o grupo que ganhará o ponto extra. O que vocês preferem?
Professor, eu acho melhor você fazer a lista, sabe? É mesmo, E Samuel? mandar pra gente no Escola Web junto com os slides, sabe? Entendi. Então, o Samuel Porque eu acho falou... que esse negócio de fazer com grupo, acho que vai virar confusão, sabe? Aham. Você acha que vai virar confusão? Então, tá bom. Eu vou... até porque vocês estão longe, né? Eu vou, então, fazer uma lista com com exercícios mais complexos, né? Um pouquinho mais complexos, porque eu não sou professor também, que dá aula com exemplos fáceis. Gente, eu tinha uma raiva quando eu estudava. O professor dava na aula, principalmente matemática, aqueles exercícios facinho. Quando vinha na prova, vinha exercício difícil. Que raiva que me dava. Então Aí tem não que... tem jeito, né? Aí Não, é complicado, professor. tem que ser... Na faculdade acontece muito isso. Tem que ser realista, né? Na faculdade acontece até de o professor dar prova de conteúdo que não foi ensinado. Na escola, o professor não pode fazer isso, mas na faculdade faz. Não, estou preparando vocês para a realidade. A realidade da faculdade é muito diferente da escola, mas muito mesmo. A gente fica assustado. O medo Bem, já bate. e exige muita dedicação, apesar de eu gostar, né, de ter feito faculdade. Bem, pessoal, então eu vou encerrar por aqui, né? Amanhã, então, temos outra aula e amanhã eu passo uma lista de exercícios para vocês fazerem por escrito, mas aí não é para entregar, não é só para vocês fazerem e verificarem. Este ano eu não vou correr com matéria, porque no ano passado eu expliquei muito rápido tudo e chegou o momento em que eu já tinha dado a matéria do ano inteiro, né? Porque na sala de aula, o professor gasta quase metade de uma aula chamando atenção. Isso é cientificamente comprovado. Na aula online não tem como precisar chamar atenção, né? Você não conversa com um colega, não joga papel, essas coisas, você não manda bilhetinho. Então, é muito mais... A aula corre num ritmo mais célere. Então, é por isso que é mais dinâmico nesse aspecto. Então, boa tarde a vocês e até amanhã, né? Tchau a todos.